Sejamos todos bem-vindos aqui nesta casa. Receber a luz de Jesus, que o nosso tema hoje traga a luz. Jesus para a sua casa. Jesus para a nossa casa. Então, o estudo de hoje nos convida a fazer reflexões sobre a luz que colocamos dentro do nosso lar. Como está o nosso aprendizado nas nossas presenças, nas reuniões, nos ensinamentos que são trazidos para nós e essa aplicação que nós estamos realizando na nossa vida. Tudo tem objetivo. Quando nós chegamos aqui, qual o objetivo de eu estar aqui? Eu estou com o objetivo de resolver meus problemas financeiros, de relacionamento, ou eu estou aqui para aprender a como eu devo resolver os meus problemas? Essa luz do Evangelho, ela traz para nós todo o esclarecimento e o caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho a seguir para que venhamos encontrar essa paz dentro de nós. E eu pergunto, como está essa luz dentro de mim? Para que eu possa levar essa luz para o meu lar. Como colocar essa luz dentro do meu lar? Primeiro, colocando em nós, para que sejamos espelhos para aqueles que se encontram ao nosso derredor. Começa por nós. Nós que estamos aqui somos privilegiados em receber esse presente da doutrina espírita, abrindo os nossos caminhos, iluminando os nossos passos, para que possamos verdadeiramente cumprir a nossa missão aqui na Terra. Somos todos educadores. Todos nós somos educadores. A partir do momento que eu sou um espelho a refletir aquela imagem que está na prece de Cáritas, nós somos o Evangelho ambulante, onde nós estamos refletindo aquilo que eu sou, aquilo que eu escuto e eu aplico na minha vida. Se eu não estou fazendo isso, não tem problema. Há sempre tempo para o recomeço. O que não podemos é desistir. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Desistir, nunca. Se é uma coisa boa, por que eu não persisto? Por que eu desisto tão facilmente daquilo que vai ser bom para mim? Porque eu não tenho paciência de esperar? E onde está a fé? Onde está a confiança naqueles em que eu acredito através da fé raciocinada que vão me ajudar, me ajudem? É como um estudante. Quando ele vai estudar, está preparado e ele pede ajuda, a ajuda chega agora. Aquele estudante que não estudou, que não está preparado e pede ajuda, naturalmente, logicamente, essa ajuda não vai chegar, porque o Pai do céu, ele age conosco como um pai verdadeiro. Tu precisa estudar para tirar uma nota adequada que você precisa para fazer o teu exame. Então, quando Jesus diz, sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João, capítulo 8, versículo 12. E eu gostaria de começar com essa frase, eu sou a luz do mundo, quem me segue quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como seguir Jesus? Como caminhar com Jesus? É fácil caminhar com Jesus? Não. Ele diz, carrega o teu fardo e me segue. Ele não diz, deixa teu fardo, fica com a leveza e vem comigo. Não é assim, porque o fardo são as experiências, são os aprendizados que a gente precisa. O que ele quis dizer com essas palavras? O que é que ele quis dizer?
que a gente pode até dividir esse texto em duas partes. A primeira parte é, eu sou a luz do mundo. A segunda parte, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, e o que quis dizer? Eu sou a luz do mundo. Existem pessoas que quando assim, Jesus está uma afirmativa. Eu sou a luz do mundo. Existem pessoas que acham essa fala de Jesus de grandeza e não de humildade, de prepotência. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Isso é uma óptica de interpretação. Mas de interpretação de quem? De nós que somos tão imperfeitos ainda, que não conseguimos ainda enxergar a luz. Como é que nós podemos fazer uma interpretação sem o conhecimento de causa? Então o problema não está na fala do Cristo, mas no intérprete que somos todos nós. Precisamos limpar as nossas lentes, colocar lentes através do conhecimento. Como é que a gente limpa as nossas lentes? Através do estudo. Se eu estudo e eu aplico, eu aprendi. Se eu leio, eu não aplico, eu não aprendi, continuo com as minhas lentes embaçadas. Por isso que quantas e quantas vezes nós fazemos interpretações errôneas de outras pessoas como se nós tivéssemos poder. Poder de fazer leitura mental. Agora é interessante que essa leitura mental é só negativa. Por que não faz uma leitura mental positiva? É isso que está dentro de nós. É como diz o Evangelho. O que sai pela tua boca, o que sai pelo teu pensamento é o que está no teu coração. Então, precisamos primeiramente limpar o nosso coração. Também tem uma passagem no Evangelho em que quando você vai se dirigir, fazer um pedido a Deus, ou fazer um pedido a Jesus, deixa as tuas oferendas no altar. Vai primeiro se purificar, para você, quando estiver purificado, você fazer o teu pedido direcionado a Deus, porque você está com o teu coração limpo. Por isso que a gente precisa olhar para nós, fazer essa interpretação dentro de nós. Como eu estou? Porque eu estou agindo desta forma? Porque eu não consigo me libertar dessas paixões, dessas condutas viciosas de pensamentos e comportamentos que, consequentemente, vão gerar desequilíbrios mentais, os desequilíbrios emocionais. Precisamos fazer essa reflexão, conhecendo-nos, como São Paulo tem no Evangelho também, essa autoanálise que fazemos sobre nós, sobre a nossa conduta, em que eu preciso melhorar. Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Somos ainda seres muito imperfeitos, com muito orgulho carregamos dentro de nós, mas a gente precisa ser humilde, pelo menos conosco, e dizer, na nossa intimidade, eu preciso melhorar nisso, isso e isso, eu preciso vencer isso. Então, quando Jesus diz, eu sou, é muito importante a gente buscar a raiz do eu sou a luz do mundo. Naquele contexto, havia um significado nessa fala de Jesus, eu sou. Jesus utilizou o arcabouço literário daquele tempo para revestir as suas lições. Ele não perdia a oportunidade do momento, da época, as experiências para trazer os ensinamentos. E os ouvintes de Jesus naquela época, quando escutavam Jesus falar assim, eles eram levados a uma importante passagem do Êxodo, uma das passagens históricas do povo de Israel, que é um encontro muito importante que se deu no Sinai, entre Moisés e uma voz desconhecida. Moisés sobe ao monte, naquela época. Então, houve uma voz que o chama e o convida a uma tarefa, a uma missão.
a tarefa de libertar o povo israelita que estava cativo no Egito e levá-lo para Canaã. A voz que se apresenta para ele como a voz de Deus. E ali ele inicia um diálogo com essa voz e pergunta: quem é você? E essa voz responde: eu sou aquele que sou. Dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. A voz, eu sou, falando para Moisés, para que essa mensagem fosse transmitida ao povo de Israel. Eu sou aquele que sou. Jesus, quando trouxe eu sou a luz do mundo, a gente começa a compreender. Esse eu sou é uma mensagem da divindade. Então, a partir dali, a palavra eu sou passou a estar associada à natureza divina ou ao próprio Criador. Então veja, a falta de conhecimento, a falta de interpretação precipitada nos leva a esses argumentos como se nós tivéssemos condições de estar corrigindo Jesus. Então é para a gente parar, é para a gente pensar que qualquer um que ouvisse essa fala naquela época iria associá-la a essa passagem. Aquelas pessoas ouvindo essa fala de Jesus naquela época iriam fazer essa associação com a passagem do Êxodo, do povo de Israel, dessa libertação física desse povo. Ou seja, Jesus está se utilizando dessa expressão para também cumprir uma missão divina como outrora Moisés o fez. Ele vem iniciar, Jesus agora vem iniciar um novo êxodo. Uma nova libertação do povo. Não mais do cativeiro físico, mas do cativeiro das nossas paixões, da nossa materialidade onde nos encontramos presos ainda. Nos libertar da escravidão, do afastamento das leis divinas. Nós estamos escravos desse afastamento das leis divinas porque nós estamos ligados ainda às paixões do mundo, ao materialismo e nos afastamos. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos de Jesus, o que acontece conosco? Sofremos e muito. Que a gente possa pensar: eu sou a luz do mundo. Na Boa Nova, no livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, ele traz essa preparação que houve no planeta para a chegada de Jesus. Veja, a gente trouxe Moisés e agora estamos na preparação da chegada de Jesus, a preparação da chegada dessa estrela, a preparação para a chegada dessa luz. Então, antes da vinda de Jesus, existiam muitos conflitos, muitas guerras. Diante de tanta perturbação, aí veio Caio, Júlio, César, Otávio, chegaram ao poder. Anteriormente haviam assassinado o seu pai. E ele era mais humano, mais calmo, ele era mais da paz. Então, saía da turbulência e entrou nesse império romano com o Júlio César. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu sucesso, no seu triunfo como governante. E suas primeiras vitórias, elas começaram com a instituição do triunvirato. O triunvirato era uma aliança política informal estabelecida em 60 a.C. Vejam, um detalhe aqui. Essa preparação, 60 anos antes da chegada do Cristo, na República Romana, foi uma aliança com 3 generais que foram Júlio César, Crasso e Pompeu, com o objetivo de unir forças. Isso está no livro Boa Nova,
pelo espírito de Humberto de Campos. Naquela época, como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as religiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado Júlio César. Uma nova era principia com aquele jovem enérgico e magnânimo, calmo, o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas. Descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. E a gente fica pensando, estamos à mercê? Estamos desamparados? Para essa luz divina chegar, naquela época, com o nascimento de Jesus, foi preciso uma preparação de 60 anos antes. Eu fiz meus cálculos aqui, se passaram 200 anos. Com a revista Espírita de 1868, que confirma isso. É para a gente analisar o quão estamos próximos ou não dessa libertação do homem velho para o homem novo. Era o século da chegada do Evangelho. Ou a Boa Nova. A Boa Nova significa o Evangelho. Nesse reinado de Júlio César, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos dos cordeiros, ou seja, os seus discípulos. Homens simples, que iriam ser preparados para dar condução a essa obra do Evangelho de Jesus, que quando Jesus saiu, depois da cruz, eles deram continuidade, trazendo todo esse ensinamento. Então, ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. E aí a gente observa, como foi esse aprendizado até hoje? Como é que nós estamos colocando em nós essa luz sublime desse Espírito Crístico que foi enviado para nos auxiliar? Só existe um Espírito Crístico? Não. Milhares. E muitos já estão reencarnando. Muitos espíritos superiores do bem estão reencarnando para nos auxiliar nesse processo de regeneração. O tempo passa. Jesus nasce, cresce e começa com seus ensinamentos iluminados, fazendo a sua primeira exposição da sua consoladora doutrina na casa humilde de Simão Pedro. O primeiro evangelho no lar. Veja a importância do evangelho no lar. Se der tempo mais adiante, eu vou trazer palavras de Emmanuel, palavras de Dr. Bezerra, palavra de Joana de Ângeles, sobre a importância do culto do evangelho no lar. Falando novamente ao povo judeu, vou repetir, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Acredito que ninguém aqui quer andar em trevas. Nós queremos a luz. Mas o que é que eu estou fazendo para essa luz crescer dentro de mim? Eu estou cortando as ervas daninhas que nascem no meu coração.
E muitas das vezes eu não percebo que ela está crescendo. Mas o primeiro sinal que a gente tem dessa erva daninha no nosso coração é o sentimento que nós carregamos, que nós observamos, aquilo que eu sinto. Eu não estou muito ligada naquilo que eu penso, mas no que eu sinto, no meu físico, naquela emoção negativa. É hora de parar e perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou tão desanimado? Por que eu estou com tanta raiva? Por que eu estou tão revoltado? O que está acontecendo comigo? Então, quando eu paro para pensar, eu já estou dando um passo adiante. Então, a gente vamos fazer uma leitura do Evangelho, abre aleatoriamente, faz uma prece, pede ajuda a Jesus. Agora, observe. Por que é que você está sentindo essas emoções negativas em você? Vamos observar se por trás disso não existe orgulho, se não existe vaidade. O que é que está acontecendo? Então, é um momento de reflexão. É o momento da gente direcionar o olhar para Jesus, olhar a sua grandeza, da boa nova que ele deixou para nós, compreendendo que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também o renovador da vida de cada um. A gente acredita se quiser. Agora, deveremos ser cientistas no nosso próprio laboratório para a gente colocar em prática e observar se funciona ou não. Se você tem a convicção que Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, a nossa luz que está ali para nos ensinar, que ele só está trazendo coisas boas para nós, eu vou trazer ele para dentro de mim, eu vou fazer essa experiência, porque a gente fica perguntando: o que é a fé? A fé não se impõe. A fé é uma conquista. A cada vez que você dobra o seu joelho, que você fica diante dessa luz, que você pede a força, a coragem, o bom ânimo para resolver determinada situação, não é Jesus resolver o meu problema. Me mostra o caminho que eu devo seguir para resolver o meu problema. E quando você vê, quando você menos espera, você encontra a solução. Porque você saiu de uma vibração negativa para entrar numa vibração nobre, onde você limpou um pouco os olhos, os ouvidos e conseguiu aí enxergar a solução do teu problema. Ele é o renovador da vida de cada um. Então, atingindo esse entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Ele ama o templo que orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, as manifestações de adoração. E sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar. O nosso tema é traga à luz Jesus para a sua família, para a nossa família. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Quem tem a experiência de fazer o Evangelho no lar, sabe do que eu estou falando. Existe o antes e existe o depois que a gente traz essa luz para dentro do nosso lar. Muitas pessoas dizem: mas eu não tenho ninguém para fazer, eu sou sozinha. Não importa, ninguém nunca está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Quando você faz o Evangelho, mesmo você aqui encarnado sozinho, né? Você faz o Evangelho. E quando você vem com disciplina, porque o Evangelho é um convite, né, que se faz, é um contrato que se faz com a espiritualidade para toda semana ele estar uma visita ilustre na sua casa. E eu vou esquecer dessa visita,
eu vou esquecer de fazer o evangelho. Eu estou com um compromisso no shopping, no cinema e aquilo outro, eu vou deixar a figura, o espírito ilustre chega na minha casa e a porta está fechada e ele não vem só, vem com muitos espíritos necessitados, precisando de ouvir aquela palavra de luz, a ajudar muitos. Não temos ideia de quanto um evangelho no lar, ele beneficia o teu prédio, a tua rua. Ele tem um raio que atinge um raio de 1 quilômetro. Então, imagina se todo mundo hoje, na nossa esfera, estivesse envolvido desse sentimento divino, desse sentimento de Jesus, para que viéssemos praticar o evangelho no lar. Teríamos guerras, estaríamos contribuindo para a paz no mundo, para a paz da nossa casa. Então, é muito importante a gente observar que na Revista Espírita do ano de 1868, em fevereiro, Lacordaire, ele diz o seguinte sobre missionário. Essa mensagem vem esclarecendo sobre o que é ser missionário. Então, ele explica que ao lado de Deus estão numerosos espíritos puros. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristo. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas conforme o tempo. O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir aqui na terra. E essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino. Não estamos sozinhos e não estamos abandonados. Que vem, eu vou-lo repito, segundo Lacordaire fala, presidir os destinos do vosso mundo. Então, assim, a doutrina espírita, ela traz para a gente esclarecimentos que nos dão o quê? Esperança. Conforta-nos. Vamos fazendo cada um a nossa parte, revestido desse sentimento do amor, revestido desse sentimento do bem. Para isso, precisamos fazer o quê? Seguir essa luz. Seguir Jesus para não cairmos em trevas. Quem está com ele, ele disse, nunca estarás em trevas. A partir do momento que eu me afasto, eu estarei em trevas. A segunda parte da frase é, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como eu disse anteriormente, Jesus vem nos libertar de um tipo de escravidão. O afastamento das leis divinas, a libertação de nós mesmos, o Messias que haveria de vir libertar todas as nações. Tem muita coisa que nós estamos escravos hoje. Estamos escravos da tecnologia. Não podemos mais viver sem essa maquininha. Ela é importante, mas é preciso fazer o bom uso dela, para que você não seja escravo dela. Outro dia eu estava num restaurante e vi uma família, né? Tinha uma menininha que já estava obesa e ela estava sentada comendo o celular aqui. Ela não olhava para o alimento. Ela olhava para o prato, a mãe estava do outro lado também com o celular na mão. Ou seja, nós somos exemplos. Vamos lá na frente falar um pouquinho sobre a importância da educação na família. É aquilo que eu estou passando para os meus filhos. Não adianta eu dizer para o meu filho, não beba, não fume, se eu estou fazendo isso. Vem de mim. Nós temos responsabilidades. Deus confiou a nós a educação dos nossos filhos. Tem muita gente que diz, eu não quero ter filho porque dá muito trabalho. Quem foi que disse que Jesus disse que não ia dar trabalho? Nós não demos trabalhos aos nossos pais? Nós estamos num planeta sublime ou nós estamos num planeta de provas e expiações? O que queremos? De onde saem os grandes governadores do mundo? De dentro de um lar.
Que educação eu estou dando? Educação do egoísmo? Educação da prepotência? Educação do levar vantagem? Educação da mentira? Cabe a cada um de nós refletir o que eu estou fazendo com os meus filhos. Somos espelho, né? No início dissemos que nós somos aqueles espelhos a refletir aquilo que está dentro de mim, o que é que eu quero passar para a minha família. Que nos libertemos de nós mesmos. É preciso ter coragem de olhar para dentro da gente e ver o que eu preciso tirar de dentro de mim. A importância na educação moral no lar. A gente está falando de luz. Luz no lar. O tema da nossa exposição. Traga a luz. Essa luz é Jesus para dentro do meu lar. É no lar que espíritos se reencontram. Sob o mesmo teto, na mesma condição de pais, filhos e irmãos. Aqui a gente está falando de reencarnação. Será que nós sabemos o que é reencarnação? A gente morre, ou seja, na nossa linguagem a gente desencarna. Sai do corpo. O espírito sobrevive à matéria. A gente vai para o plano espiritual, fica lá na erraticidade. Erraticidade é aquele período que a gente passa no plano espiritual para depois nós retornarmos em um novo corpo. E isso se chama reencarnação. Alguma dúvida? Não, né? Então, os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas oportunidades de um novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. O objetivo é esse. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa, a mãezinha dela tem uma faixa de uns 90 anos, se não me engano. E ela estava muito inquieta porque a mãe é difícil, que a mãe é isso, e ela queria que a mãe mudasse. Eu disse, olha, ela tem 90, você tem 40. Quem é mais fácil mudar, você ou ela? É a gente trazer a pessoa para o racional. Veja, nós temos o nosso limite. Eu mudei até aqui nessa existência. Daqui eu não passo, tudo bem. É a mesma coisa que a gente diz assim, você já viu alguém tirar leite de pedra? Não se tira. Então quem é que vai? Eu vou mudar a mim. Para que o ambiente na minha casa se torne mais maleável e eu compreenda, porque a doutrina espírita, ela traz essa compreensão dos laços de famílias. Nós temos os laços materiais e os laços espirituais. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão. Então, a melhor escola. Quando a gente diz a melhor escola, a educação não é da escola. A escola, ela traz conhecimentos, intelectualidade, mas a educação pertence à família e muita gente está trocando isso, jogando a responsabilidade para a escola. Outra feita, uma mãe com uma pré-adolescente que estudava em determinada escola,
A criança estava faltando há uma semana à escola. A mãe descobriu que a criança estava faltando e foi na escola perguntar por que o filho dela estava faltando. Inversão de responsabilidades. Está havendo muita inversão dos pais em relação a que o professor, o diretor, não pode trazer nenhuma queixa do meu filho. Escuta. A gente precisa ter ouvidos de ouvir, fazer as nossas interpretações sem aquele coração inflamado. Faz uma oração antes, busca ajuda, busca a verdade. Porque senão você vai estar distorcendo ou trazendo uma educação equivocada para aquele filho. Então, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Isso está no Consolador, questão 110. No livro Pensamento e Vida, que está no item Família, capítulo 12, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico, quando ele estava aqui na Terra. Emmanuel já reencarnou. Olha os espíritos iluminados chegando por aí. Daqui a um tempo, muitos e muitos e muitos estarão aí para dar esse apoio, essa força para nos ajudar. E ele diz, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Entenderam? O pretérito nos devolve aquilo que praticamos. Ora, se eu estou praticando equivocadamente a educação da minha família, eu vou ter isso de volta. E a gente não quer isso, a gente quer o melhor. A gente quer a união. A gente quer o amor. E a gente precisa lançar essa chama e colocar. Quando um filho que não compreende os ensinamentos e tem um comportamento equivocado, a gente não vai bater de frente. Porque não vai entrar na mente, ele não está preparado para isso ainda. Eu sempre digo isso. Vai chegar o momento desse despertar. Eu vim despertar com 40 anos de idade. Vim e não saí mais. Eu fiquei embebecida com essa doutrina espírita. Eu li os livros de uma vez só, todos. Quando entrei nos estudos, e aí você começa a cair a gente diz assim, as lasquinhas da cebola. Vai tirando, para chegar no miolinho. Para ajudar a gente nessa jornada. E isso tem me ajudado muito, me ajudou muito em situações muito difíceis. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Por intermédio do amor, louvavelmente vivido. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o dos filhos após o nascimento destes? E eles responderam, exercem, e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Não é educação escolar. Educação moral. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados.
que a gente possa refletir sobre essa missão que é atribuída a todos nós que somos pais, mães, na educação dessas crianças. E aí, entrando pelas leis morais, pela família, entramos agora nesse culto cristão no lar. É um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio. É muito interessante esse livro, onde Jesus conversa com os seus apóstolos. E ele começa dizendo assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Veja a importância de nós estarmos com conversações produtivas dentro do nosso lar. Como é importante a nossa vibração mental. A nossa vibração, ela vai contaminar todo o meio ambiente, as paredes, a água, os alimentos. Isso está no livro Nosso Lar. Imagina numa casa onde existem muitas intrigas, muitas palavras difíceis, onde coloca o outro para trás, muitas diversões nas mídias de destruição, de terror, de guerra, de violência. Eu estou impregnando o meu ambiente de coisas nocivas. E aquele que está invigilante, mesmo que está vigilante, recebe o impacto. Que a gente possa pensar nisso. Simão, que faz o pescador. Jesus perguntou a Simão: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Simão, o apóstolo, pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Aí Jesus perguntou: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador. E já estava intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Modela o barro. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira usando a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e deduziu: imagina a gente aqui, sentado, conversando com Jesus, fazendo as perguntas, aquela energia de Jesus. E Jesus disse: assim também é o lar do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Jesus falando. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É do nosso lar que estamos formando criaturas para o mundo. E como que eu estou fazendo essa formação de educação moral dos meus filhos, dos meus netos? Que não existe essa de a avó estar estragando o neto, não. Não existe. É maravilhoso a gente ter neto. É uma coisa extraordinária você ter neto. Mas os meus não é assim. Sim, sim, não, não, como diz Emmanuel. A gente precisa dar essa disciplina, o ensinamento. É isso onde você vai ter moral diante deles, que eles vão te procurar para pedir ajuda.
Outro dia eu achei tão interessante. O meu neto está com 12 anos. Não mora aqui, está morando nos Estados Unidos. Vovó, estou gostando de uma menina. Me ajuda? Eu disse, ai meu Deus. Ajuda, a gente vai conversar. Eu falei com o pai, para o pai interferir e conversar, que fica mais fácil. Então veja, a confiança que adquire em você pelo que você ensinou. Ele vai para você. Isso já é um ponto positivo, fiquei muito feliz. Nossa, valeu a pena a sementinha estar crescendo dentro dele, que quando ele estava aqui, eu estava fazendo evangelização com ele. A importância da evangelização infantil, a importância da nossa evangelização através dos estudos. Então, aí a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? É interessante isso. Eu quero a paz no mundo. Mas como é que está a paz no meu ambiente doméstico? Para eu desejar essa paz no mundo, para eu desejar o fim desses conflitos no mundo, primeiramente eu tenho que eliminar esses conflitos dentro da minha casa. Muitas das vezes, o silêncio é o melhor remédio. Respira, sai um pouco, faz uma prece, eleva o pensamento a Deus para pedir ajuda, porque o embate, ele é destruidor, não ajuda. Não se mede forças dentro de um lar, não se mede forças com um casal. Tudo passa. Temos que ter em mente, quem está junto de mim, era preciso estar junto de mim, tem uma razão para isso. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Eu vou trazer somente Emmanuel, porque o tempo não vai dar, sobre a importância dessa prática nos lares, quando afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. São espíritos iluminadíssimos, sempre nos convidando a seguir essa luz, a trazer Jesus para dentro do nosso lar. Por que é tão difícil? É onde buscamos fazer as reflexões internas. Por que eu ainda resisto? O que tem dentro de mim que eu ainda não consigo me libertar disso? O êxodo agora são dessas situações que trazemos para nós, dessa escravidão que nos distancia de Jesus, da divindade. Que venhamos abrir os olhos para essa luz, para que possamos dizer sim, eu quero mudar, eu consigo ajudar a minha família, mesmo aqueles que se encontram distantes, mesmo aqueles que não querem ouvir a tua mensagem, porque eu estou envolvida com a tua luz, com a tua paz, porque Jesus disse,
eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Então, se Ele está nos ofertando essa paz, porque eu prefiro a paz que o mundo não pode me dar. Porque eu prefiro a tranquilidade que o mundo não vai me dar. Só quem pode dar essa paz para nós é Jesus com a sua luz. Então, que cada um de nós possamos fazer essas reflexões e ver como estamos com essa luz na minha vida. E que possamos trabalhar com afinco pela implantação do Evangelho no lar. O Evangelho do lar é uma reunião, como eu já disse, com os espíritos dentro do nosso lar. Não é uma reunião mediúnica, não é uma reunião de evocação de espíritos, de conversar com espíritos. É uma reunião de estudos, onde nós, através do Evangelho, fazemos esses estudos, temos ligação com os espíritos que vão nos acompanhar, ajudando a todos, com dia e hora marcados, uma vez na semana. A gente sempre dá aqui as orientações de como fazer o Evangelho no lar. Se alguém tiver alguma dúvida, estaremos aqui para maiores esclarecimentos. Então, a sementeira depende da semente. Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado jaz inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a inquietação. Quem está com Jesus não se inquieta. Quem está com Jesus não está em trevas. Vamos praticar isso. Esta semana é um exercício, a nossa vida é um laboratório de coisas positivas, a gente consegue. Que fica aqui esses ensinamentos. Desejo a todos muita paz, muita luz na vida de todos nós. Que assim seja.